Olá, turma. É, Terceiro ano, CN. Eu sou a professora Nádia Matos. Eu sempre me apresento e nós vamos falar sobre educação de jovens e adultos, conhecimento didático-pedagógico da educação de jovens e adultos. Então, turma, eu já trouxe para vocês o livro da Multieducação, que falava apenas, né, do princípio básico da educação de jovens e adultos. É uma coleção, e eles são livros assim bem práticos, são livros fininhos, que dão para a gente fazer um bom trabalho, conhecer, né, o que a gente precisa de uma forma bastante prática. Então, o livro da Multieducação, eu agora vou começar a utilizar leitura e escrita, né, na educação de jovens e adultos. Então, a leitura escrita na educação de jovens e adultos, eu vou fazer uma pequena explicação aqui para vocês. Na verdade, vocês devem resumir o tema e depois eu ainda vou mandar o exercício. Quando que eu vou pedir o resumo? O resumo eu vou pedir a vocês para depois do fichamento. Então, eu estou aguardando primeiro o fichamento de vocês, ok? Então, essa nossa videoaula, ela vai entrar para vocês na segunda-feira e na sexta-feira, ok? Próximas. Então, vamos lá. No mundo impregnado de linguagens, é fundamental que os indivíduos consigam o uso social da leitura e da escrita. Por quê? Isso nós já conversamos em sala de aula. Quem não consegue ler e escrever, não consegue também ver o mundo, visualizar o mundo. É uma pessoa que tem sonhos, mas que não pode realizar. É a pessoa que ela, na verdade, depende dos outros para tudo. Então, nem ela cresce como pessoa e nem cresce no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, é essencial aprender, né, esse poder, né, universal da comunicação, sabendo interpretar, identificar, né, diferentes códigos linguísticos, né, da nossa época. Então, nós, professores, nós precisamos ter em mente que o uso social de linguagens não se reduz à palavra escrita. Há muitos meios diferenciados de comunicação, inclusive quando a gente usa o áudio do nosso WhatsApp, concordam? Os desenhos, enfim, uma série de outras formas de comunicação, mas que as pessoas que não tiveram acesso, né, e as possibilidades mínimas de desenvolvimento, né, linguístico, e acesso à leitura e à escrita, no entanto, elas possuem conhecimentos assim de forma muito reduzida, né, pouquíssimo ampliado, e que também, até para fazer o uso da tecnologia, torna-se quase impossível, né? Então, com o avanço da tecnologia, por isso que nós estamos falando, essa busca, né, pelas essas outras formas de comunicação sofisticadas e tal, vem sendo uma realidade do nosso tempo. Então, passar o cartão magnético e ao banco tirar o seu salário, né? Enfim, tantas outras coisas, né? Usar o computador, usar o próprio WhatsApp, até falar no telefone, muitas vezes se torna complicado para essa pessoa que não sabe ler ou escrever, ou os dois, né? Ler e escrever. Porque ela depende de saber o nome de quem ela deseja falar, ela precisa procurar numa agenda. Então, isso tudo requer leitura e escrita. Aliás, viver é ler o mundo, né? Como já dizia Paulo Freire. E esse avanço, cabe às escolas e aos professores propiciar, né, a esses alunos essa diversidade, né, de acesso a diferentes meios de comunicação, né, para a nossa prática cotidiana. Então, ler placas, ler jornais, ler revistas, ler livros. A gente precisa fazer isso dentro da sala de aula, ler anúncio de emprego nos jornais. Nós precisamos levar isso para a sala de aula para que os alunos possam entender a dimensão da leitura, né?
e dessa escrita. Então, os nossos alunos, por exemplo, têm uma outra dificuldade aí, nessa questão linguística, que é justamente a regionalidade. Então, temos adultos, né, com expressões culturais diversificadas e que muitas vezes não é aceito entre o grupo. Então, nós precisamos fazê-los pertencentes ao nosso grupo social, né? Com determinados vocabulários, gestos, rituais, né? Músicas que são da sua vivência, e isso tudo deve trazer para nós, então, uma forma de educar respeitando as diferenças, inclusive trazer essa realidade do educando para nossas aulas, que vai ser uma coisa bastante rica e produtiva. Enfim, né, assumir, né, esse regionalismo como importante nas formas linguísticas, nas formas de falar, de se expressar, né, e válidas como uma denominação da linguagem culta também, né? Nós precisamos considerar que os sujeitos têm suas próprias identidades e que dentro dessa perspectiva, né, a sua linguagem conta com palavras da realidade, né? Eu gostaria de citar ainda que essas experiências de leitura e escrita acontecem a partir de uma proposta político-pedagógica inclusiva. Então, para que esse aluno que tem a questão do seu modo de falar, da sua música específica, do seu jeito de se comunicar através da sua região, respeitando a regionalidade do aluno, isso tudo é uma questão político-pedagógica inclusiva. Nós estamos incluindo esse aluno, aceitando, né, e usando também o conhecimento dele para trazer novos conhecimentos. Então, essa linguagem ela é uma linguagem legítima e que os alunos da EJA estão marcados, né, por muitas dificuldades encontradas na sua escolarização. É preciso que haja essa inclusão. Não importa qual é o seu sotaque, não importa qual é a sua gíria, não importa qual é a sua música, tudo isso vale a pena vivenciar juntos, com todos. Vai trazer benefícios não só ao professor, como também, em especial, à sua turma. Porque nós vamos aproveitar dessas influências, dessas vivências, para que a gente faça uma aula melhor e mais voltada para a realidade. Certo? Então, essa escolarização, ela tem muito a ver com a distância geográfica prejudicada, né? Nosso aluno já vem com todas essas deficiências, né? A permanência na escola, muito difícil, sucessivas reprovações, dificuldade em entender aquelas palavras de cartilhas de antigamente. Então ele vem cheio de, assim, eles estão tão distantes do mundo que os seus esforços, muitas vezes, parecem que não vão dar em nada, mas, na verdade, a gente precisa fazê-los entender que vamos chegar a um objetivo comum, que é a leitura e a escrita, e valorizar a voz desse aluno é uma referência para todo e qualquer processo de aquisição de conhecimento. Então, vamos valorizar, né, esse aluno, a sua fala, o seu contato, a sua comunicação. E isso daí vai fazer, essa valorização amplia saberes e produz espaços e tempos assim, que contribuem para escrever uma nova história e escrever a sua própria história. Então, a escola é um espaço decisivo, gente, para a construção dessa identidade, dessa história, desse momento do aluno. A alfabetização de jovens e adultos, ela tem sido um grande desafio. Isso daí não resta sombra de dúvida. E para vencer esse desafio, a gente tem que respeitar, em especial, a diversidade. São muitas pessoas diferentes e cada um, né, com as suas histórias, com seus contextos. Dentro disso, vamos falar um pouco de letramento, que, na verdade, o letramento é, portanto, o resultado da aprendizagem, da leitura e da escrita, né? Carregado de suas práticas sociais, que significa ir além
da aquisição do código, que são as letras e os fonemas. É a leitura justamente do cotidiano, né? Valorizando, então, o sentido, né, das realidades e das sociedades em que essas pessoas estão inseridas. Nós temos aqui uma proposta, né, para a prática de alfabetização, que ela gira em torno de atividades diárias. Eu vou tentar dar uma lida aqui, resumidamente, né, para que a gente tenha uma ideia de como seriam essas referências. Então, vamos lá, conhecer os alunos, suas habilidades, dificuldades e vivências, né? Possibilitar, através do planejamento das aulas, uma identificação da função social, da leitura e da escrita, conhecer as estratégias de leitura e as hipóteses, né, escritas pelos estudantes, selecionar as intervenções pedagógicas, né, necessárias, assumir que nós, professores, somos referenciais de leitura para os estudantes. Por essa razão, nós precisamos ter entonação na nossa voz, na hora da leitura, com pontuação, ler da melhor maneira, para que eles vejam, na verdade, como o professor lê e assuma até um gosto pela leitura. Fazer da sala de aula um ambiente alfabetizador, né, incentivando leitura e escrita, oportunizar situações de escrita e leitura que suscitem assim a reflexão, e criar situações lúdicas de aprendizagem que promovam a descontração e o prazer de aprender, ok? Então, essas são as dicas aí que vocês vão encontrar nesse livro. E, enfim, né, em se tratando de jovens e adultos, a tarefa para nós é uma tarefa que precisa ser centrada na perspectiva da leitura e da escrita, como elemento decisório assim, da formação social desse indivíduo e da transformação da sociedade. Então, que o nosso trabalho, nesse caso, tenha um olhar que possibilite o crescimento, né, e a inclusão do aluno, não só nas nossas aulas, não só na nossa sala de aula, mas, mais importante ainda, na sociedade, tá bem? Então, o livro vai estar à disposição para vocês, que eu vou colocar aí em PDF, tá bem? Então, meu grande abraço, beijos e saudade já, tá?